Live, mais um dia na presença de Deus, porque é essencial estar com o Senhor, né? É essencial. E nós estamos aqui a história de Jó, né? Começa aqui um pouco os diálogos, né, entre Jó e os seus amigos que foram visitá-los. Ficaram aí no começo 7 dias em silêncio e depois Jó começa a lamentar. Aí ele vem e fala com Jó, e depois agora nós vamos ver o outro amigo falando e o lamento de Jó, e ele vai justificar as suas queixas, né? Ele exorta para que Jó busque a ele, né? Busque a Deus. E aí Jó começa a justificar agora no 6, que vem dizendo: mesmo diante da dor grande, Deus continua sendo maior do que ela, né? Quando a dor é maior que muitas palavras, Jó responde a Elifaz e fala que a dor é tão grande que suas palavras parecem desesperadas. E aí ele está numa dor extrema, ele perdeu tudo, imagine, né? Nós às vezes com pequenas percas nós já ficamos totalmente estruturados. Imagina Jó que perdeu tudo, né? E amigos que ao invés de consolá-lo julgavam e mostravam mais sofrimento, porque no caso dos amigos, ele em vez de estarem ali consolando, né, e abraçando, eles estavam ali: o Jó tem alguma coisa encoberta, o Jó tem alguma coisa errada aí, né? Então faz aí e vê o que está acontecendo, né? Porque na verdade Jó era correto. Jó trabalhava, Jó cuidava da sua casa, Jó era honesto, Jó era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a Deus, era um homem que ajudava as pessoas. Então, realmente, quando você olha para toda a história de Jó, você não tem que falar de Jó, né? E Deus sabia disso, porque estava vindo uma briga celestial com isso. Então, vamos para a palavra de Deus, já pedindo o Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria. E diz assim: então Jó respondeu dizendo: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é a minha palavra que tem sido engolida. Porque a flecha do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, nunca vi essa palavra. O jumento monteis junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara de ovo. Então estava tudo sem gosto, sem sabor, né? Porventura, zurrará o jumento monteis da relva, mugirá o boi sem pasto, ou comer-se-á sal o que é insípido, que é sem sal, né? Ou haverá gosto na clara de ovo. A minha alma recusa tocá-las, porque são em mim uma comida repugnante. Quem dera que cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a mão e me acabasse. Isso ainda seria a minha consolação. Me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele. Porque não ocultei as palavras do santo, qual é a minha força para que eu espere, ou qual é o meu fim para que eu ainda tenha paciência. E porventura a minha força e a força da pedra, ou o cobre da minha carne, está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ou que ao que está aflito devia o amigo mostrar-me compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso? Meus amigos aleivosamente me trataram como um ribeiro de torrentes de ribeiros que passam. Estão encobertos como geadas, e neles se escondem a neve. No tempo que se derretem o calor e fazem e desfazem, e se aquentando, desaparecem no seu lugar. Desviando-se as veredas do caminho, sobe o vácuo e perece. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por ele. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confunde. Agora sois semelhante a eles, e vistes o terror e o temeste. Acaso disse eu: dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi das mãos do tirano? Ensina-me e eu me calarei, e faze-me entender em que errei. Quão fortes são as palavras das boa razão, mas censura vossa repreensão? Porventura buscareis palavras de repreender-te, viste as razões desesperadas são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para um amigo. Agora, pois, sois servidos e olhai a mim, em vez de que minto em vossa presença. Voltai, pois, que não há iniquidade, tornai-vos e digo, ainda a minha justiça aparecerá nisso.
porventura a iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Então, o que a gente tira de aprendizado aqui? Deus entende a profundidade da nossa dor, por maior que ela seja. E os amigos, ao invés de consolar, julgavam, né, ali na parte de Jó. E podemos levar nossas emoções por completo para Deus. Deus vai ouvir. Segundo, quem sofre precisa de compaixão. Antes de corrigir alguém, acolhe e pare para ouvir, para entender a pessoa. E principalmente, que você não seja um julgador, né? Porque a gente precisa admitir quando erra e a gente precisa também reconhecer quando a gente está correto diante de Deus. Terceiro, nem toda dor tem explicação imediata. Nossa fé precisa caminhar sem respostas completas. A sinceridade diante de Deus é importante, porque Deus quer ouvir nosso coração. Essa parte aqui, Jó traz muito essa sinceridade, né? E os amigos verdadeiros fortalecem nos tempos difíceis. Então, nós somos encorajadores de Deus, amém? Então, coloca no teu coração aí, tua mão e fala: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que você possa desfrutar de um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Fica com Jesus.